Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Diferença entre ato administrativo e atos da administração. A primeira coisa a entender é que todo ato administrativo é um ato da administração, mas nem todo ato da administração é um ato administrativo. Logo, a primeira ideia que você tem é quando eu falo de ato administrativo, eu estou falando em sentido estrito. Ai, professor, não sei o que é sentido estrito. Normalmente, quando você lida com isso, que aparece muito, você lida em sentido estripo e sentido... Estripo é ótimo, né? Estrito e sentido amplo. Então, por exemplo, você tem administração pública em sentido amplo, que fala de todos os poderes, todas as funções, e você tem a administração pública em sentido estrito, que fala só do poder executivo. Você tem a lei em sentido amplo. Quando eu estou falando da lei em sentido amplo, eu me refiro a tudo. Constituição, decreto, lei mesmo, sentido amplo. Quando eu falo lei em sentido estrito, eu estou me referindo à lei pura, que passou por um processo legislativo. Uma lei ordinária, uma lei complementar, é lei em sentido estrito. Logo, aqui você entende que a administração em sentido estrito é um cenário mais específico, e quando eu falo de administração em sentido atos da administração, né, eu falo em sentido amplo, ou seja, é um cenário maior. Logo, quando eu falo de atos da administração, ou seja, sentido amplo, eu posso estar falando de atos políticos, posso estar falando de atos normativos, posso estar falando de atos contratuais e posso estar falando em atos materiais. E ainda posso estar falando em atos administrativos. Reforçando, ato administrativo é uma coisa, é um sentido mais específico, e atos da administração engloba tudo que a administração faz, outros atos além do ato administrativo. Esse QR Code que está aparecendo aí na tela, se você estiver no TikTok, escaneia e entra no nosso grupo de estudos para você não perder nada. Lá eu posto um monte de coisa bacana, muita coisa legal para a gente estudar junto. Se você não está vendo no TikTok esse vídeo, se você está vendo no YouTube, o link do grupo está na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora levando para o outro lado, o ato administrativo você já sabe o que é, porque você já viu nosso vídeo sobre isso. Mas se não viu, o ato administrativo é uma declaração unilateral de vontade que o Estado dá. O ato administrativo gera um efeito concreto numa situação específica. Ele gera uma obrigação a alguém, por exemplo. Pode gerar uma obrigação a alguém. Vou te dar um exemplo. Quando você recebe uma multa de trânsito, o Estado não te pergunta se tu quer levar multa, ele vai lá e unilateralmente te dá aquela multa. Você tem autorizações, o Estado te autorizando a fazer alguma coisa. Você tem licença. A minha letra tá horrível hoje. Na verdade, ela tá todo dia, mas hoje piorou. Então, algumas características do ato administrativo é que ele tem essa unilateralidade, né? Ele é unilateral. Outra característica, ele é de regime público. Outra, ele tem a ver com a supremacia do interesse público. Ele tem um efeito concreto e ele é feito mediante a função administrativa. Então, uma multa, ato administrativo. Uma nomeação de um servidor, ato administrativo. Vou conceder uma licença, ato administrativo. Vou dar uma autorização, ato administrativo. Vou fazer uma desapropriação, ato administrativo. Porque é a administração pública fazendo coisas para administrar nós que somos o administrado, o país, o estado, o município, a região, o território, o DF. Então é a administração pública exercendo a sua função administrativa e aí ela pratica atos administrativos para administrar. Que loucura! Mas e os atos da administração, professor? Olha só. Por que um ato político não é um ato administrativo? Porque o ato político é ato de governo.
Para você entender isso aqui, meu camarada, você tem que entender a diferença entre Estado, governo e administração pública. E nós já temos vídeo sobre isso, vai estudar. Mas basicamente, o governo é a cabeça, é quem toma a decisão. E a administração pública são os braços, é quem executa a decisão que o governo tomou. Então, quando o governo fala assim, ó, nós vamos investir mais em hospitais, isso é o governo pensando estrategicamente. Agora, quem é que vai fazer licitação? Quem é que vai construir? Quem é que vai contratar? Quem é que vai fazer isso se tornar realidade? A administração pública. Então o governo pensa, toma a decisão e a administração pública vai lá e executa, faz, pratica atividade técnica. E o governo, atividade estratégica. Então você quer um exemplo de ato de governo? Um veto. O presidente vetou uma lei. Isso não é ato administrativo, isso é um ato de governo. Quer outro exemplo? Uma medida provisória. O governo editou medida provisória para alguma coisa. Não é ato administrativo. Quer outro exemplo? Sanção. O governo sancionou uma lei. Não é ato administrativo. Tudo isso é ato político, certo? E o que é um ato normativo? A emissão de um decreto, uma resolução. Então o ato cria regra, o ato criou uma regra, está criando uma norma, é um ato normativo. O contrato, atos contratuais, eles são bilaterais. O ato administrativo, ele é unilateral, porque a administração pública exerce a sua vontade de forma unilateral. Só que às vezes a administração pública precisa acordar com um particular, por exemplo, um aluguel de um prédio ou a compra de alguma coisa. Por exemplo, licitação. A licitação, o contrato que a licitação gera, aquele contrato é um particular mais a administração pública dando a mão em pé de igualdade, pode-se dizer assim, tem a situação que não é exatamente assim, mas entenda que seja assim. Eles estão ali vistos do ponto de vista jurídico ali mais ou menos em igualdade, então um contrato só acontece se os dois quiserem. Se um falar não quero, o contrato não acontece. Então ele não é um ato administrativo, ele é bilateral e não unilateral. Ele não é o ato, ele é um contrato, que é diferente. E os atos materiais, que são os atos de execução. Por exemplo, tu passou na tua rua e tu viu o lixeiro recolhendo lixo. Tu viu alguém varrendo a rua. Tu viu alguém limpando a rua. Isso é um ato de execução material. Vou fiscalizar. Do outro dia passou aqui no meu prédio o cara do DF legal fiscalizando minha obra. É um ato material. Vamos instalar radares numa via. Quem é que vai instalar a instalação desse radar? É um ato material. A decisão para instalar o radar pode ser ato administrativo. Mas a instalação do radar, o varrer a rua, o fiscalizar, o ato em si que está sendo feito é ato material. Ou seja, um ato administrativo é unilateral, concreto, de direito público. E um ato de administração pode ser bilateral, pode ser abstrato, pode ser até de direito privado. Eis aí o nosso mapa mental. E mais uma vez eu te convido a entrar no nosso grupo de estudos, para que você aprenda cada vez mais. Escaneie o QR Code ou clica no link embaixo. A gente se vê numa próxima.